Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Heloísa Corsi, mãe do Moisés, um Asperger hoje com 18 anos. No vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre birra e sobre crise. Será que dá pra gente diferenciar? Então vamos lá. Nessa trajetória, como eu já falei em outros vídeos, cuidando do Moisés, nesses 18 anos, passei por muitas lutas com ele em relação a isso, birra e crise. Só que eu não sabia diferenciar, porque até então eu não tinha o diagnóstico dele. Mas dá para explicar muito bem. Vamos lá. A birra, queridos, ela é aquele momento que a criança faz algo, que ela quer algo em troca. Eu falo que a birra, ela é intencional, porque a criança ela é inteligente e ela quer alguma coisa em troca e não sabe, às vezes, dialogar, não sabe o que fazer e começa essa situação de fazer algo para chamar a nossa atenção. Então, eu gosto muito de exemplos porque, como eu já falei, tudo meu é vivencial. É a minha vida nesses 18 anos cuidando do Moisés. Então, vamos lá, um exemplo de birra. Às vezes estava próximo ali do horário de almoço e o Moisés queria um doce, uma bala, alguma coisa assim. E é claro que eu negava, porque ele é uma criança, é um Asperger, é muito inteligente e a criança, gente, ela é manipuladora. Se a gente não tomar certos cuidados, eles manipulam, nós que somos adultos. Então eu falava para ele, falei, filho, agora não é hora disso. Agora não é hora, a mamãe já vai colocar o almoço, já está quase pronto. Aí ele ficava irritado, nervoso, às vezes até se jogava no chão. Mas o que é interessante nessa diferença que eu vou falar com vocês da birra e da crise, é que nesse momento da birra, eu desconversava, eu focava em alguma outra coisa ou simplesmente ignorava aquilo. Eu já tinha explicado para ele, muito inteligente, filho, não posso, não vou te dar, o almoço está quase pronto, e ia desconversando com ele e dava certo. Quando eu percebia, ele já nem estava mais aí, nem para bala, nem para o biscoito, ele já tinha até esquecido. Isso para mim, isso é a birra, que eu falei que ela é intencional. Mas aconteciam uns episódios com Moisés, no final da tarde, às vezes meados da tarde, que me deixavam assim enlouquecidas, que hoje eu sei que eram crises, na época eu não sabia. Ele do nada ele começava a jogar as coisas pro alto, tá? Às vezes batia a cabeça na parede, ou então pegava o rostinho dele assim, querendo se esmagar. E aí já vinha o choro, aquela sensação assim de eu tô em perigo, eu tenho que colocar essa explosão. Na verdade era uma explosão de emoções que acontecia. E eu não tinha o entendimento, porque às vezes surgia do nada e eu não sabia como lidar. É claro que depois de observações e entender, eu descobri o que era. Uma das causas que geravam as crises no Moisés. Aos poucos, em outros vídeos, eu vou ter a oportunidade de falar para vocês de muitas outras crises que ele teve e os causadores que eram diferentes. Mas nesse vídeo de hoje eu vou falar de uma crise que era causada pelo alto-falante de uma Kombi. Eu morava numa cidade pequena, Valença, no estado do Rio de Janeiro. E lá é muito comum, por ser uma cidade fria, muito fria, passar aquelas Kombis que vem anunciando, senhora, meu senhor, a melhor coberta, melhor isso, melhor aquilo. Aquele carro vai entrando na rua. Gente, eu nem percebia. Tanta coisa pra gente em casa fazer, Eu, no meu caso, sempre cuidando de casa, lavando, passando, cozinhando, porque as pessoas pensam que quem tá em casa não tem trabalho. O que não é verdade. A gente em casa, na realidade, a gente trabalha 24 horas por dia, se deixar. Então, é tudo muito intenso. E eu percebi que era isso, que causava no Moisés. Mas eu não tinha o entendimento na época do que era. Hoje eu sei que o Asperger, depois de ler sobre isso, ele tem uma sensibilidade sensorial.
Então, aquele alto-falante para ele era algo muito, muito, muito forte. Então, trazia uma irritabilidade e ele não sabia expressar. Ele estava aí com uns 4 anos de idade, então era hora de jogar as coisas pro alto. Nessa época, ele tinha uma coleção de dinossauros. Só que não era os dinossauros que nós temos hoje. Hoje eu vejo as crianças com cada dinossauro mais lindo do que o outro. O dele também era lindo, só que é de um material muito gostoso, que é o silicone. Então o silicone, você pega um dinossauro, você abraça ele é fofo, é gostoso de pegar. Os do Moisés, a coleção dele, era um material mais rígido. Então na hora que ele resolvia jogar isso pro alto, gente, sinceramente, era um perigo, porque se acertasse com vontade, podia dar um problema muito sério, porque principalmente aqueles que têm umas escamas assim, meu Deus, era terrível. Só que ao vê-lo daquela forma, né, porque o olhinho vai ficando inchado e eu não sabia o que eu ia fazer com ele, e o que eu fazia de errado? Eu simplesmente chamava atenção, aí tentava chamar atenção de uma maneira mais brusca, sabe? Pode parar. Eu não quero que você faça isso. Por que você está fazendo isso? E quanto mais eu elevava o meu tom de voz, mais nervoso ele ficava, mais a explosão de irritabilidade vinha. Aí eram outras coisas que aconteciam, além de bater a cabeça, de amassar o rostinho, sabe? Ele puxava o próprio cabelinho. Era assim, era algo transtornador. E eu não sabia o que fazer. Então, quando eu percebi que isso era da Kombi, eu fiz 2 coisas. É aí que vem a dica para vocês. Eu chamei o senhor da Kombi e conversei com ele. Falei, olha, eu tenho um filho, ele é pequeno e ele não gosta do barulho do alto-falante. Então eu não podia dar uma explicação técnica para ele, né? Falar que era hipersensibilidade, isso e aquilo, porque eu não sabia. Então eu fui muito sincera com ele, ele fica chateado com esse barulho. Será que quando o senhor for passar aqui na rua, o senhor podia parar um pouquinho mais lá para frente? Não parar aqui bem pertinho de casa? Gente, um senhor extremamente educado, ele fez isso para mim tranquilamente. Então a outra estratégia que eu fiz foi a seguinte, vou falar para vocês agora. Quando eu percebia que essa Kombi estava se aproximando lá da nossa rua, graças a Deus, eles não passavam sempre. Não é igual hoje, né, que passa carro do ovo, carro da pamonha, carro da pipoca, carro de tanta coisa que eu acho que a criatividade não ia chegar tanto, né? O que eu fazia? Eu percebia, né, já que estava chegando ali na rua, eu fechava a janela, fechava a varanda, fechava tudo que eu podia, para ele não perceber que aquilo estava chegando. E usei a estratégia de fazer o seguinte, eu peguei um dos dinossauros dele, no caso o T-Rex, que era o preferido dele, que é exatamente aquele grandão, com a boca grandona assim, e tem uma patinha assim menorzinha e uma cauda enorme. Eu peguei esse Tiranossauro Rex dele e guardei lá no pé da escada. Nessa época a casa, né, tinha 2 andares, eu desci e coloquei lá embaixo, no pé da escada. E cheguei para ele e falei assim, filho, eu tô escutando um barulho estranho, não sei, eu tô achando que o T-Rex fez alguma coisa e será que ele foi salvar alguém? Aproveitando também, gente, para mexer com a imaginação dele. Porque uma característica do Asperger, que eu vou falar com vocês mais tarde também, é que a imaginação não é algo assim muito forte deles. Eles copiam coisas. Eles assistem, então copiam o gesto, copiam a maneira de falar, mas não é algo assim que vem da criatividade realmente ali na mente deles. Então eu aproveitei também para falar sobre isso com ele. E o que eu fazia? Vamos procurar o T-Rex, E ele entrou naquela jornada comigo. Hoje eu sei que ele entrou ali pela minha empolgação, que a gente era um teatro. Então o que ele fazia? Quando eu falava isso com ele ia primeiro no quarto dele. Por quê? Uma outra característica que eu sei hoje, não sabia na época, é que o Asperger guarda tudo assim enfileirado. Então os dinossauros estavam lá no quarto dele, tudo certinho.
por tamanho, tudo organizado. Ele viu que o T-Rex não estava lá, então bora procurar. Então nessa hora eu já abria porta de guarda-roupa, gaveta, vamos enfiar debaixo da cama, e colocava aquela pilha nele, já que não precisava dessa parte da pilha não, gente, porque ele já era bem pilhado. E começava a procurar, e isso a Kombi estava vindo, tá aproximando. E a gente procura aqui, procura ali, eu falando, né, um pouco mais alto, naquela emoção, aquele teatro todo. Foi a estratégia que eu encontrei. E com isso, a Kombi passava e a crise não se instalava. Gente, eu compartilho isso com vocês com um sentimento, assim, uma alegria no meu coração, porque as tardes com crise eram desesperadoras. Então, nesse dia que eu fiz isso e deu certo, ele nem percebeu a Kombi. Aí é claro que eu fui direcionando ele até ele encontrar o T-Rex, que ele não sabia que estava lá embaixo. Aí quando encontrou, aí pega, segura, abraça, tipo, achei, né, o meu querido, o meu preferido, bonitinho, 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 sobe a escada e vai lá e coloca na prateleira, tudo organizado. Muito fofo, é uma característica bem lindinha deles mesmo. Então, gente, quando dá certo alguma coisa e que eu pude fazer para ajudar, para trazer tranquilidade, para trazer paz para dentro de casa, para ele. Porque quando eles entram em crise, sofre a criança e sofre a gente, que é pai, mãe, responsável, avó, tia, eu não sei, aí do outro lado, né? Aí quem de vocês está cuidando do seu Asperger? Né? No caso do Moisés, quem passava o maior tempo com ele sempre fui eu. Então eu sofria muito. Nas vezes que ele tinha as crises e eu não conseguia contornar, durava 10, 20, 30, 40 minutos, às vezes mais de 1 hora. Ele chorando, 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 tentando às vezes se machucar e eu não sabia, eu já falei com vocês o que fazer. E depois era a minha vez, gente, de ficar de cara inchada. Eu chorava, chorava, chorava horrores, porque por a frustração. É um sentimento horroroso, sabe? Você se sentir frustrado de não conseguir lidar com uma crise do seu filho. Então, em outros vídeos, eu vou poder compartilhar com vocês também outras estratégias que eu fui descobrindo que eu fazia com Moisés que dava certo, no banheiro, coisas que irritavam ele que eu fazia e eu não sabia o porquê que ele ficava daquele jeito. Então, assim, são muitas coisas para a gente poder falar e que eu posso acrescentar na vida de vocês. E eu acredito que vai ser muito, muito proveitoso. E eu convido vocês aí para, se quiserem, é claro, deixar seu comentário, me contar como que você lida com as crises, o que desencadeia às vezes a crise no seu filho. E se você ainda não sabe também, como eu não sabia naquela época, não fique nervoso, não fique desesperado. Vamos encontrar uma solução para isso, tá bom? Um abraço para vocês com muito carinho e até o próximo vídeo.